Olá, jovens! Bom, esta série de clone do Vampire Survivors finalmente vai voltar agora em 2026 e para comemorar o retorno dessa série aqui no nosso canal, eu estou disponibilizando para vocês o link com o código-fonte de cada uma das aulas. Vocês vão ver aqui, tem um link para download de cada uma das versões. E por que eu estou deixando o código-fonte de cada uma das aulas disponível? Bom, se vocês tiverem algum problema, disserem, tá dando algum problema no meu código, tá acontecendo isso, os inimigos não estão atacando, o personagem não tá virando corretamente, enfim, eu tenho visto bastante dúvidas aqui nos comentários. Infelizmente eu não consigo responder todo mundo com tempo hábil, então eu estou deixando disponibilizado o código-fonte de cada uma das aulas para que vocês consigam comparar o código de vocês com o código que está aqui disponibilizado para ajudar vocês aí a encontrarem os erros. Então é isso, vou deixar o link aqui na descrição e vamos para a próxima aula. Bom, e antes de nós começarmos a fazer a nossa primeira linha de código, né, a nossa primeira alteração no projeto, vamos entender o que nós vamos fazer e quais são os upgrades que nós vamos aplicar agora nessa primeira aula de upgrades. Nós temos o nosso personagem, ele tem uma quantidade determinada de vida, ele tem uma quantidade determinada de velocidade e a espada que ele ataca tem uma quantidade também e tem uma quantidade de dano e o uso dessas armas tem um tempo para ser executado. Então, no nosso objeto do jogador, né, no nosso objeto player, nós vamos ter os seguintes upgrades. Nós vamos recuperar vida, né, que é um upgrade importante, né? Se você está no meio de uma batalha, você pode ter a opção de simplesmente recuperar a sua vida. Vocês vão ter também a opção de aumentar a vida máxima e aumentar a velocidade do jogador. Agora, em relação à arma que nós temos, nós vamos também ter 3 upgrades. Então, nós vamos ter o upgrade de aumentar a quantidade de dano. Hoje, a espada ela causa 3 de dano apenas. Então, nós vamos aumentar a quantidade conforme nós vamos evoluindo o nosso personagem, conforme nós vamos evoluindo a nossa espada. Nós vamos aumentar também a quantidade, que aí vai fazer com que o player ataque e depois de um cooldown bem menor do que o tempo do cooldown, ele vai spawnar outra arma. Então, vai aparecer aqui uma na direita, uma na esquerda. Se ele tiver 2, se ele tiver 3, vai aparecer uma na direita, uma na esquerda e depois uma na direita. Então, assim, conforme vai aumentando e evoluindo o personagem, você vai tendo cada vez mais ataques na arma. E também vamos reduzir o cooldown que nós temos para executar esses ataques. Então, isso vai fazer com que o player ataque os inimigos em um tempo menor. E isso vai ajudar também nessa questão das evoluções do personagem. Então, esses são os 6 upgrades. Inicialmente nós vamos fazer. Aí na próxima aula nós vamos implementar isso de forma visual para que o jogador possa escolher o que ele vai querer fazer de upgrade. Bom, então estamos aqui com o nosso projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir o projeto, vamos ver onde nós estamos, né, no projeto. Mas basicamente nós temos o nosso jogador, que ele consegue se movimentar e de tempos em tempos ele solta o ataque. Os morcegos, eles vão em direção ao jogador, né, em direção ao player, e eles têm uma quantidade de vida e quando essa quantidade de vida é zerada, nós ganhamos uma experiência e é basicamente isso. Nós temos também um temporizador ali para marcar quanto tempo que nós sobrevivemos no jogo e se nós morremos, o jogo reseta. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ver aqui em objeto ou weapon. E no step, nós vamos inverter essa linha aqui. A linha cooldown é igual a cooldown time. Essa linha aqui vai ser antes de executar o user event zero. Porque quando nós alterarmos a nossa função, né, a nossa intent function, dependendo, nós vamos atualizar o tempo do cooldown. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos aqui em objeto sword. E nesse objeto, nós vamos precisar de algumas variáveis que vão auxiliar a nossa criação desses upgrades. A primeira delas vai ser quantidade level, que vai ser o nível de quantidade que nós temos, né? Então, nós começamos com uma quantidade de projétil e nós vamos aumentar isso exponencialmente, né? Conforme nós vamos evoluindo o nível desse parâmetro da espada. Nós vamos também aumentar o dano
Então, DMG level vai ser igual a 1 também. E o cooldown level ser igual a 1. Vamos colocar aqui, definir aqui que o level máximo vai ser 5. E nós vamos precisar também fazer algumas alterações. Nós não vamos fazer um repeat aqui. Nós vamos fazer de uma forma diferente. Vocês vão ver como que vai funcionar isso. Nós vamos precisar do projétil atual. Então, actual projectile é igual a 0. E nesse item function, e é por isso que nós alteramos lá no weapon, nós vamos arrancar esse repeat, vamos arrancar essa variável, não precisamos mais dela. E o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar essa variável, actual projectile, que é ela que vai determinar se ela é par ou não, vai ser a direita ou a esquerda do nosso personagem. E depois de criar ela, nós vamos aumentar ela, mais. E aí, se esse actual projectile for maior ou igual à quantidade de projéteis que nós temos, aí o actual projectile volta a ser 0 e o cooldown vai ser igual ao cooldown time. Caso contrário, o cooldown vai ser igual a 10. Então tá, então o que que nós estamos fazendo aqui? Atualmente, a nossa espada, né, o nosso Sword, só tem um projétil. Então, ele sempre vai ser na direita, né, com base no image X-Scale do player, né? Então, ele vai ser sempre indo para a direita, ou se ele tiver virado para a esquerda, ele vai atirar na esquerda. Aí, vai somar essa variável, né, esse actual projectile, e como ele vai ser maior ou igual à quantidade que nós temos, que é 1, ele vai zerar e vai executar exatamente como ele funciona. Caso contrário, caso tenha mais de 1, o cooldown vai ser menor para atirar o próximo projétil. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos ver isso daqui em prática. Ah lá, vocês viram? Ele atira 3 vezes. Ah, e eu tenho que fazer aqui ao contrário. Caso seja par, vai ficar no sentido oposto. Então, basicamente, esse vai ser um dos upgrades, né? No Vampire Survivors tem isso, tem o ataque que, conforme você vai tendo, eu acho que é o chicote, inclusive, não é nem uma espada, que você tem esse ataque diversas vezes. E isso daí ajuda bastante, né, a ter esse upgrade, né? Ajuda bastante a enfrentar os inimigos conforme o jogo vai progredindo, e é isso que nós vamos fazer. Mas vamos voltar aqui para então. Então, para isso, nós vamos precisar de algumas funções extras. Nós vamos criar aqui upgrade quantidade, vai ser igual a function e aí nós vamos fazer o quê? If quantidade level for menor do que level max, quantidade level mais, né? E quantidade de projétil mais também. A cada vez que nós fazemos um upgrade, nós ganhamos um projétil a mais da nossa espada. Basicamente, essa é a função de upgrade. Então, nós vamos fazer a mesma coisa para o dano. Vai ser upgrade DMG
vai ser igual a function e nós fazemos a mesma checagem. If dmg level for menor do que level max, dmg level mais, e o dano dmg projectile vai ser mais igual ao dmg level. Então a gente vai sempre somar o que nós já temos com o level atual. Então, conforme nós vamos aumentando o level, mais dano nós vamos ganhando conforme nós vamos fazendo esse upgrade. E o cooldown, nós vamos fazer o upgrade cooldown. Vai ser igual a function if cooldown level for menor do que level max. Então, como que nós podemos fazer aqui? Nós temos room speed, né? Vezes 2. Isso daí é igual a 120. O que nós podemos fazer é o seguinte. Nós vamos fazer assim. Cooldown level mais. E cooldown time menos igual a 15. Porque como nós temos 120, então vamos fazer aqui para vocês conseguirem visualizar e entender até onde vai o nosso cooldown. Então vai ser 120, aí depois vai ser 105, aí depois vai ser 90, aí depois ele vai ser 75, depois vai ser 60. É isso. Nós reduzimos ele. Ah, eu acho que. E aí mais uma, né? Que vai ser 45. Então, a primeira vez que nós vamos fazer, nós vamos para o 105. Depois nós vamos subir para 2. Aí nós subimos para 2, vai para 90. Não vai ser até 60. Basicamente, nós estamos aqui fazendo um teste de mesa. Se nós fizermos com 20, vamos ver, vai ser reduzido para 100. Aqui vai ser 80. Aqui vai ser 60. E aqui vai ser 40. Pode ser também. É interessante. Então, nós vamos diminuindo o nosso cooldown. Que aí nós vamos aumentar, e aí vai chegar até 40. Certo. Então, vamos manter como 20. Ok. A quantidade de projetos foi reduzida, tudo mais. Agora, vamos aqui em nossas funções. Functions. Antes dessa função, que nós temos que foi a de formatar o tempo, vamos criar um enum. Vamos aqui criar um enum upgrade itens. E nós vamos ter os tipos de itens que nós vamos ter. Que nós vamos ter sword quantity. Nós vamos ter sword damage. Sword cooldown. E nós vamos também ter os upgrades de vida e de velocidade. Então, player line health, player line health max, e player underline speed. Nós vamos criar esses upgrades do player dentro do objeto player. Que é o objeto player em create. Nós vamos também ter o level max. Então, level max vai ser igual a 5 e life level vai ser igual a 1.
E aí, vamos criar, no caso, as funções. Então, upgrade life vai ser igual a function, que esse daqui é basicamente um upgrade de cura. Então, upgrade de cura. Nesse upgrade de cura, o que nós vamos fazer? Vamos fazer que life mais igual a 10, que é a metade da vida atual. E aí, life vai ser igual a clamp life, vírgula, 0, life max. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos limitando a vida para nunca ser maior do que a vida máxima. Então, se nós ganhamos esse upgrade de life, nós nunca vamos ultrapassar a quantidade de vida. Então, se nós tomamos 5 de dano e vamos para 15, a quantidade máxima de vida não vai ser 25 quando a gente fazer esse upgrade de life. Nós vamos simplesmente nos curar e não aumentar a quantidade máxima de vida. Para isso, nós temos o upgrade Life Max. Life Max vai ser igual a function. Aí nós fazemos a checagem, né? If life level for menor do que level max. Life level mais. E life vai ser mais igual a 5 vezes life level. Assim também, exponencialmente, conforme maior o nosso level, mais vida nós vamos ganhar de vida máxima, no caso. E por último, o upgrade speed vai ser igual a function. E nós precisamos aqui spd level vai ser igual a 1. If spd level menor do que o level max, spd level mais, e spd mais também. Vamos fazer de forma simples, só aumentar 1 na velocidade do player. E agora que nós criamos todas as funções de upgrade que vão ter aqui no player e também na espada, vamos criar uma função que vai controlar, né, e indicar o que vai ser feito e quando que vai ser aplicado, no caso, esses upgrades. Então aqui nós vamos criar uma função chamada upgrade, vai ser igual a function, e nós vamos receber como parâmetro nessa função item id. E aí, dentro dessa função, nós vamos fazer um switch. Switch item ID. E nós vamos criar nesse switch um case para cada um dos enums que nós criamos de upgrade de itens. Então, nós vamos fazer case upgrade items, ponto, e a primeira dele é um player health break. Vamos criar já todos de uma só vez, né? Para ficar mais fácil. 2, 3, 4, 5, 6. Então, player health, underline max, player speed, e aí sword cooldown, sword damage e sword quantity. Então, aqui criado cada uma delas. E, no caso, se nós tivermos ela apenas por questão de segurança, nós vamos fazer if not instance underline exists o sword, nós damos um break. Caso contrário, nós executamos a função de upgrade que foi criado nesse objeto. Então, é o sword.upgrade.
upgrade cooldown. E aí nós copiamos isso para cada uma delas. Então vai vir aqui, vai ficar. Essa daqui é o upgrade DMG. E aqui é upgrade QTD. E aqui do player nós vamos usar as funções que nós criamos aqui. Então aqui vai ser upgrade life. Upgrade life max. E por fim, upgrade SPD. E é dessa forma aqui simples que nós estamos tratando cada um dos upgrades. Agora, uma outra coisa que nós precisamos fazer é aplicar isso, né? De fato, quando nós evoluímos o nosso personagem. Então vamos ver aqui no nosso objeto experiência e aqui no create, para conseguirmos testar de forma mais rápida, vamos colocar 80 ao invés de 15 e o objeto player. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui, depois do player level nós vamos chamar a função de upgrade do player. Então, vai ser o player.upgrade. Lembrando aqui, pessoal, nós não temos ainda uma interface visual para selecionarmos qual upgrade que nós queremos. Então, para finalizarmos essa aula, antes de irmos para a próxima, onde nós vamos de fato criar a interface de usuário para selecionar os upgrades, vamos fazer um choose apenas com os upgrades da espada. Então vai ser choose upgrade underline itens ponto sword cooldown upgrade itens ponto sword damage, vírgula. Podemos fazer assim também, sword quantity, que ele vai trazer o autocomplete já traz o enum que a gente criou. Então, dentro dessa função, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando para o randomizador, no caso, né, para o seed, selecionar qual que vai ser o upgrade que vai ser feito cada vez que nós vamos evoluir o nosso personagem. E para a gente randomizar sempre o seed, quando nós rodamos o nosso jogo, nós vamos usar a função randomize. E agora vamos rodar o jogo e vocês vão ver essa evolução acontecendo. Então estamos aqui com o nosso player. Tocou, matou, veio 80. Veio aqui. Tivemos um upgrade. Qual que foi o upgrade? Foi o do cooldown. Tá indo mais rápido agora. Agora vem a quantidade. Agora veio o dano. Mais quantidade. Então nós estamos aqui já evoluindo e já quebrando o jogo, por assim dizer, né? O jogo já tá ficando com uma cara mais Vampire Survivors mesmo, já. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos criar uma interface de usuário para a gente ter aí a evolução, né? E a seleção, né, do que nós queremos evoluir a cada vez. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.